Igreja adorando ao Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Meus queridos irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia, Provérbios, capítulo 8. Hoje nós vamos para o nosso penúltimo sermão da nossa série em Provérbios. Vai deixar saudades, para alguns nem tanto. Já tinha gente contando os minutos para sair dessa série. Ai Deus, a palavra de Deus ela é sempre um tesouro para nossas vidas. Eu louvo para que a palavra dessa noite ela dê uma chacoalhada aqui dentro da gente, sabe, aquela brasinha que está apagando, aquela brasa volte a queimar o nosso coração pelas escrituras, pela sabedoria do Senhor, tudo aquilo que está adormecido, que acorde essa noite, pelo ouvir a palavra de Deus, pelo mover do Espírito Santo neste lugar, que assim seja em nossas vidas. Meus irmãos, por gentileza, Provérbios capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, vamos ler na Nova Versão Internacional, da NVI, você pode acompanhar aí também na tradução que você tiver, senão você pode acompanhar aqui no telão, tá? Nossa série, só lembrando, para quem está vindo da igreja, está nos visitando, a gente está numa série de sermões no livro de Provérbios, capítulo 1 ao capítulo 9. Série essa que tem um tema principal, né? Lições de sabedoria. Hoje teremos um tema específico do sermão, baseado no nosso texto. E demos uma parada para o culto de Páscoa, domingo passado, e agora retomamos esta nova série. Todos os sermões estão lá no site da igreja, no YouTube, na página no canal do YouTube da base, tá bom? Você pode acompanhar por lá se tiver perdido alguma. A gente vai fazer algumas referências ao sermão do capítulo 7, porque esse texto ele vem fazendo um contraste muito forte em relação a um dos personagens centrais ali do capítulo 7. Esse vem fazendo um contraponto, é uma característica do paralelismo, né, de Provérbios, que a gente conversou muito aqui. A gente vai falar melhor sobre isso mais adiante. Provérbios capítulo 8, versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor, ouça com atenção, com reverência. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz, nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca, ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. Abre aspas. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras, e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Feche teus olhos, vamos orar uma vez mais. Senhor, louvamos o teu nome, te agradecemos, tu que és Deus de graça, Deus todo-poderoso, Deus de misericórdia e poder. Te agradecemos, ó Deus, porque podemos ler a tua palavra, ouvi-la e aprender, Senhor, com ela. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, a nossa mente, nosso coração, prepara-nos, ó Deus, para ser uma terra fértil nesta noite, para a boa semente da tua palavra, e que ela possa produzir frutos, possa produzir as mudanças, as transformações, o alimento necessário
para todos aqueles que estão ouvindo agora. Assim eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu sou fã de quadrinhos. Eu gosto de heróis da Marvel, especificamente aí, meu preferido é o Homem-Aranha. Por várias razões. Por várias razões eu gosto do Homem-Aranha. Acho que ele é mais humano sob alguns aspectos. Eu olho para o Peter Parker, que é a identidade secreta, né, do Homem-Aranha. Eu vejo nele uma certa pureza, uma certa ingenuidade. Ele é jovem, mas ele é um jovem que foi muito amado. Ele foi criado com muito zelo. Ele foi muito bem educado pelos seus tios, né? O tio Ben, a tia May, são espécies de pais adotivos do Homem-Aranha, né? Do Peter Parker. Peter, ele é de uma classe média, baixa, os padrões americanos, né? E ele precisa trabalhar como repórter fotográfico de um jornal. Eu entendo, me identifico também nessa parte aí. Ele precisa trabalhar como repórter para pagar a faculdade, para ajudar nas despesas da casa, enfim. O chefe dele é um carrasco total e odeia o Homem-Aranha, diga-se de passagem. O esporte predileto do JJ é botar manchetes contra o Homem-Aranha. E aí o Peter, para proteger o seu emprego, mas principalmente, o mais importante, para preservar, para proteger as pessoas que ele ama dos inimigos do Homem-Aranha, ele precisa esconder a sua verdadeira identidade. Pois é, meus irmãos, como outros heróis, o Aranha tem uma identidade secreta. E aí ele vive vários conflitos de personalidade por causa disso. E também, em razão dessa situação, ele acaba mentindo, né, para muitas pessoas. Tem uma boa intenção nisso, ele mente com uma boa intenção, que é o quê? Proteger as pessoas que ele ama. Então, por causa disso, ele vive se metendo num monte de rascada, porque ele tem exatamente que esconder quem está por debaixo da máscara do Homem-Aranha. Pois é. Está viajando, né, pastor? O que isso tem a ver? O que isso tem a ver com esse nosso texto de hoje? Pois é, calma. Nesse trecho aqui de Provérbios, meus irmãos, nós veremos a sabedoria revelando a sua identidade. E bem diferente dos heróis da ficção, a sabedoria ela não precisa se esconder por trás de uma máscara. Ao contrário do Homem-Aranha, de outros super-heróis que precisam, né, esconder a identidade para preservar, para proteger exatamente as pessoas que amam. A sabedoria, ela se revela às claras, ela não tem máscara, exatamente para salvar as pessoas que ela ama. É o contrário. E aí, sobre outro aspecto desse texto aqui, ele deve nos estimular a nós revelarmos a nossa identidade neste mundo. Não para Deus, porque para Deus a gente não precisa revelar nada, né? Ele sabe muito bem quem está por trás das máscaras que estão aqui. Ele sabe. Mas eu estou falando de revelar a nossa identidade para as pessoas, para o mundo, que precisam de pessoas que falem as claras, que mostrem a sua identidade com verdade. Que esse texto sirva também para despertar os senós. Ao contrário dos heróis dos quadrinhos, no mundo real, meus irmãos, não cabe ao crente ter uma identidade secreta de maneira nenhuma, até porque um dia ela há de se revelar e isso é inevitável. Sobre a identidade da sabedoria, que é o que nos importa mais também, nós vamos perceber que o texto vai revelar essa sabedoria personificada, como uma pessoa, né? Uma pessoa que fala alto e claro aos seus ouvintes. A gente vai ver isso já na frente. Em outras traduções, que não essa da NVI, talvez aí na tua Bíblia, dá uma olhada, ela aparece até em letra maiúscula, né? Sabedoria em letra maiúscula. Não apenas porque é um nome próprio, porque ela está personificada, mas sobretudo por sua origem divina. Conforme a gente vai avançando no texto do capítulo 8, a gente não vai ler ele todo, mas fica aí de lição para casa. Conforme a gente vai avançando no texto, essa divindade, essa deidade vai ficando mais clara em relação à
personificação da sabedoria, aqui no capítulo 8. E a gente pode afirmar que esse capítulo aqui, meus irmãos, ele vai marcar um ponto alto do ensino do seu pai zeloso, né? Um pai falando para o filho, Salomão falando para o seu filho, mas também um ponto alto do ensino de um mestre para o seu aprendiz, que também é outra analogia que se faz do texto de Provérbios. Por isso, o tom do texto, ele é de clamor, a gente vai ver. É como uma advertência, é uma advertência feita com veemência, com muita clareza, de forma muito audível para as pessoas que estão ali ouvindo. E que assim seja para nós também essa noite, meus irmãos. Não ouvi nenhum amém, mas eu creio que vocês pensaram. Que assim seja. Amém. Sendo assim, meus queridos, nosso tema, ele vai seguir uma lógica bíblica, que está atrelada ao próprio plano de salvação de Deus para os seus escolhidos. Quando a sabedoria clama, os filhos ouvem. Quando a sabedoria clama, os filhos de Deus ouvem. E aí, sobre esse clamor, nós veremos, aqui baseado no texto, que esse clamor se trata de um clamor feito alto e claro, que é uma mensagem reta e é uma mensagem para todos, e também que entendedores entenderão de verdade. Por fim, veremos que esse clamor vai mostrar que na sabedoria está a maior riqueza que nós podemos encontrar. Vamos mergulhar no texto? Como a gente já disse, capítulo 8 de Provérbios é uma espécie de ápice da instrução que o mestre está passando para o seu aprendiz, ou que o interlocutor está revelando aqui, tanto que ele vai colocar a sabedoria como uma pessoa que fala em alta voz. E o texto começa exatamente com um clamor, né? Alto e claro. Olha o que dizem os versículos de 1 a 3 do texto. Diz assim: a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz, nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca, ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. Então veja que não é um clamor sussurrado, não é algo para poucas pessoas ouvirem, mas um clamor muito bem posicionado para que ele seja o mais abrangente possível. Como a gente falou lá no início, neste capítulo aqui, ele é cheio de paralelismo, né? Já entendemos o que é isso. São princípios que se repetem, às vezes utilizando palavras e ideias diferentes, mas sem sair de um eixo principal, né? Então esse capítulo 8 ele é cheio de paralelismos. A gente vê aqui, meus irmãos, um severo contraste do que se viu no capítulo anterior, capítulo 7, recomendo novamente, quem perdeu a pregação está lá no YouTube, foi o Fábio que pregou o capítulo 7. Resumidamente, lá no capítulo 7, ele está advertindo para o perigo da mulher adúltera, né? Uma mulher que se veste de prostituta para enganar um jovem vulnerável, um jovem despreparado pela falta de conhecimento. Então aquela mulher perigosa, sorrateira, cheia de más intenções, ela se achega a esse jovem sutilmente sedutora. A sua abordagem se dá na calada da noite. Então é uma mulher pecadora que vai ao encontro do jovem inexperiente, vai sussurra no seu ouvido. O seu ataque, o ataque dela é preciso e é individual. Vale até lembrar um trecho do texto aqui, ó, Provérbios capítulo 7, versículo 21, diz assim, ó, você pode aí recuar, acompanhar, ou então só ouvir. Provérbios 7, 21 diz: com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos seus lábios. Palavras doces, né? Adocicadas, sedutoras. E aí, em contraste absoluto com esse tipo de atitude pecaminosa, a gente vai ver a sabedoria agindo como as claras, com dignidade,
nos lugares públicos. O texto fala que ela ergue a voz nos lugares mais altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ao lado das portas, na entrada da cidade, dentro da cidade, ela clama em alta voz. Veja qual a diferença das abordagens. A sabedoria ela vai se portar como um pregador, mas não um pregador limitado aos templos, as pessoas que buscam os templos para ouvir. Não, está falando disso, mas aqueles pregadores ao ar livre, né, que pregam para muitas pessoas ouvirem. A gente faz uma analogia aqui com aquele pregador, com aquele orador que é mencionado por Isaías, lá no capítulo 55, já até pregamos esse texto aqui. Para explicar melhor, eu vou até destacar o texto aqui, escuta. Isaías 55, versículo 1, diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compram, comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. A analogia que Isaías está fazendo aqui é com aquele feirante, sabe, aquele orador das feiras livres que chamam as pessoas para comprar os seus produtos em voz alta, atraindo: venham, venham, você que está com fome, você que está com sede, tem um produto aqui maravilhoso para você, mas sem dinheiro. Comprem, mas sem dinheiro. Essa é a grande diferença, porque o produto anunciado por aquele vendedor, por aquele feirante, na verdade já foi pago o preço por ele. Já naquela época já havia sido pago o preço, meus irmãos. Naquela época o preço já estava pago, porque a salvação vinha pela crença na obra do Messias. O preço já estava pago. Porém, só aqueles que tinham fome, o texto vai dizer muito claro, aqueles que tinham sede, conforme o texto de Isaías, poderiam obter aquilo que estava sendo oferecido. Precisava de fome, precisava de sede. Quem não estava com fome, não estava com sede, nem menos, não ouvia, não dava nem atenção para o que aquele homem está dizendo. Porque ele está dizendo: venham vocês que têm fome, venham vocês que têm sede. Quem não tem sede, não tem fome, não importa o que ele está vendendo. Ou seja, é preciso fome e sede para compreender o valor daquilo que está sendo oferecido. O preço impagável daquilo que estava sendo oferecido. Meus irmãos, assim é o clamor da sabedoria que nós vemos em Provérbios capítulo 8. Trata-se de algo oferecido de graça e por intermédio da graça. A sabedoria, meus irmãos, ela personifica o próprio Cristo, o Salvador, oferecido àqueles que compreendem, àqueles que creem no conhecimento destinado somente aos filhos, somente aqueles que vão poder compreender. Ao dizer que a sabedoria clama em lugares altos, o texto vai dizer, mas também nos caminhos, nos cruzamentos ou nas encruzilhadas, a sabedoria se coloca aqui em posição de ser ouvida em meio àqueles dilemas da vida, sabe? A sabedoria se coloca para as pessoas que estão viajando ali nos seus caminhos, as pessoas que estão dentro e fora da cidade. Sabe aquele momento em que a gente se sente sem rumo? Que a gente não sabe qual direção seguir, a gente está naquela encruzilhada e tem várias possibilidades, mas a gente não sabe o que fazer. Aí a sabedoria vem e se apresenta como resposta. Tiago, ele é preciso, ante os dilemas de todo cristão, ele nos instrui da seguinte maneira, Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Meus irmãos, já pensou que muitas vezes o que nos falta é um clamor sincero pela sabedoria de Deus, sem duvidar que a resposta está no saber que vem do Espírito Santo por meio da sua santa palavra.
O problema é que muitas vezes nós clamamos pelas nossas respostas e não pelas respostas de Deus para a nossa vida. A sabedoria se oferece como resposta, mas muitas vezes nos falta entendimento ao clamar, e sinceridade e fé. Para você refletir, meus irmãos, ao contrário do pecado que sussurra, em nossos ouvidos para nos desviar do caminho, o clamor do Evangelho, ele é gritante, ele é alto, ele é claro, nos apontando a direção certa, a direção segura para seguir. Aleluia. Agora, mas será que todos nós podemos ouvir esse clamor da sabedoria? Será que esse clamor é para todos? Salomão vai revelar aqui no texto que o discurso que aponta a direção certa é universal. A mensagem, ela é reta e ela é para todos. Olha o que diz o texto, versículo 4, 5 e 6. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz, a todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Embora o texto se reporte aqui aos homens, como diz o versículo 4, algumas versões falam até aos filhos dos homens, nos parece mais lógico que, obviamente, a sabedoria personificada aqui está se dirigindo a toda a humanidade. Toda a humanidade. Até porque nós já sabemos de quem é a figura aqui, Quem é a figura? Cristo. Cristo. Como instrutora, como mestre que é, a sabedoria não vai fazer na separação, não vai separar o ser humano por classe, por gênero, ou mesmo por nação, quando ela vai dirigir o seu clamor. As palavras não serão direcionadas apenas aos filhos, ou seja, aos escolhidos do Senhor, mas a todas as pessoas. A palavra é direcionada a todas as pessoas. Já o entendimento da mensagem, esse vai ficar restrito a um grupo específico, o qual, meus irmãos, não cabe a nós pré-julgar. Somente Deus escolhe os seus entendedores. É um erro a gente apontar quem é convertido, quem não é, quem é crente, quem não é, quem vai entender e quem não vai. Ao pregador, aos mestres, a cada um de nós, meus irmãos, cabe anunciar em alto e bom som as boas novas da sabedoria de Deus. Anunciar, pregar as boas novas de Cristo, da sabedoria. Os que virão, isso é uma prerrogativa exclusiva de Deus, não nos cabe. O apelo então é universal, mas o entendimento ele é restrito. E a gente vê também essa universalidade da mensagem no versículo 5, porque está dizendo o seguinte, que as palavras são dirigidas aos inexperientes, aos tolos. Inexperientes aqui não indica pessoas que falta capacidade intelectual, não é exatamente isso, mas pessoas que não têm a devida instrução, talvez seja melhor dizer assim, pessoas que não dispõem de um guia, de uma referência, um referencial. Por isso elas são facilmente enganadas, elas não estão devidamente ensinadas, instruídas. Parece também o caso aqui, é uma referência quando se fala de inexperientes, a pessoas mais jovens, mas o alerta evidentemente cabe a todos que não têm um parâmetro, não têm um referencial que possa ajudá-los a discernir palavras enganosas. Então não é somente dirigido a jovens, e sim a todos aqueles que não têm preparo, não têm instrução devida. Então ele se refere a isso. E os tolos ou nécios, são aqueles que têm dificuldade de escolher entre o certo e o errado. Sabe aquela dúvida? Muitas vezes a gente vai e escolhe o errado, porque a carne aponta para o errado. Então o tolo, o nécio, é aquele que tem essa dificuldade, não consegue optar com segurança entre o bom senso e a insensatez. Por isso que ele está dizendo, vocês têm o bom senso,
né? Não consegue discernir entre crer e não crer, a crença e a descrença, sabe? Será que eu tenho que crer nisso? Eu não sei se eu creio, não sei se eu não creio, né? Não consegue se definir entre o que é reto e o que é ímpio, o que é uma impiedade. Esses são os tolos. Meus irmãos, essas escolhas, elas estão apresentadas em Provérbios o tempo inteiro. E evidentemente são apresentadas na nossa vida, do tempo inteiro. Essas escolhas, durante a nossa caminhada nesse mundo de tentações. Não é verdade? Quem nunca, né, se sentiu nessa situação de escolher entre o certo e o errado? A sabedoria aqui, meus irmãos, com letra maiúscula, está oferecendo a sua mensagem, está oferecendo os seus benefícios a todos, tanto os instruídos quanto os incultos, tanto aqueles que estão mais preparados quanto aqueles que estão mais vulneráveis, porque o pecado ele fere a mente, fere o coração de todas as pessoas. Então por isso o discurso é incluído aí a todas as pessoas, para todos que possam ouvir o clamor do Evangelho. E são coisas importantes que vão ser ditas, é o que o texto diz aí no versículo 6. São coisas importantes, são palavras retas. Os lábios da sabedoria vão falar apenas o que é certo a fazer. O que sai da boca de Deus é somente o que é certo a fazer. Meus irmãos, todos os domingos nós ouvimos por meio da sábia palavra do Senhor sobre o que é certo a fazer. Alguns escutam, compreendem e praticam. Outros apenas ouvem, entendem, mas não fazem absolutamente nada a respeito. Fica do mesmo jeito, mas entendem, até reflete, mas não faz nada. Já outros nem ao menos conseguem ouvir, tampouco compreender, não compreendem, saem dos cultos sem a menor vontade ou capacidade, eu prefiro até dizer assim, de refletir sobre aquilo que ouviram nos sermões bíblicos, claro. Eu excluo os crentes desse último grupo aí, tá? Mas aqueles que conseguem ouvir, compreender e refletir, mas nada fazem, eu oro que possam praticar também. Que possamos exercer, meus irmãos, de maneira prática, a fé que nós afirmamos ter. A fé naquele que nós afirmamos ter. Que nós possamos ouvir, compreender, refletir e praticar. Definitivamente, meus irmãos, não é sem propósito que a sabedoria se posta num lugar alto para clamar aos homens. É para que os escolhidos ouçam claramente, e não para nós ignorarmos descaradamente o que nós estamos ouvindo, como se a apatia não fosse nos custar um preço. Sabedoria prepara os seus ouvintes, né? Alertando sobre a importância. Olha, vou falar uma coisa importante. Importância das suas palavras. E diz, tudo o que vai ser dito é certo. Tratam-se, portanto, né, da exposição de valores morais muito bem lapidados, definidos, porque vem daquele que é justo, daquele que é íntegro, daquele que é santo, daquele que é sem pecado, não vem de homens. Muitos ouvirão, mas somente entendedores entenderão, de verdade. Olha o que diz o versículo 7, 8 e 9 aí, ó. A minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras, e retas para os que têm conhecimento. Paralelismo, né? Mesma coisa com outras palavras.
Então veja que o discurso, embora ele seja universal, como a gente vê nos versículos anteriores, ele não será claro para todos, mas somente aqueles que têm discernimento. E serão retas somente as palavras aos que têm conhecimento. É isso que diz o texto. Mas não se trata aqui, meus irmãos, apenas de um mero compreender, mas compreender de verdade. Ou seja, o entendimento que é seguido de ação, de escolha pela direção certa. Não é entender e nada a fazer. Entendedores entenderão de verdade. A verdade, a propósito, é exatamente isso que sai da boca da sabedoria. Só a verdade. Este ser divino, é a tipificação do próprio Cristo, né? Clama uma mensagem, meus irmãos, que deve preencher a nossa mente, deve preencher o nosso coração, somente de coisas boas, verdadeiras. Ao escrever aos Filipenses, o apóstolo Paulo, lá capítulo 4, versículo 8, vai dizer assim, escuta, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, né? Paulo está dizendo que o coração de vocês estejam cheios da sabedoria de Deus, da verdade de Deus, a mente de vocês pense essas coisas, e aí acrescenta-se aqui a essa lista paulina, né? A verdade e a justiça que é mencionada aqui, que são mencionadas aqui em Provérbios capítulo 7, versículo 7 e versículo 8, do nosso texto aqui do capítulo 8. O que Salomão está fazendo aqui, meus irmãos, Salomão, que personifica esse mestre que fala ao seu pai, que é o seu filho, ou então o mestre que fala ao seu discípulo, ele está trazendo esse seu discípulo, esse seu educando, a um novo nível de compreensão da sabedoria, meus irmãos. Às vezes a gente se conforma em ficar no nível baixo, um nível mediano, um nível medíocre. Salomão está dizendo, ei, venha para um nível mais elevado da sabedoria, procure entender o que é isso. Quando ele personifica a sabedoria como algo divino, ou sendo a personificação do próprio Filho de Deus, ele está frisando, obviamente, essa verdade é o oposto de tudo que é engano, de tudo que é enganoso, tudo que é pecaminoso. Essa verdade é o oposto de tudo isso. A verdade aqui é absolutamente confiável, porque não vem de homens pecadores, mas vem de um Deus que é santo, aleluia. Em Provérbios, meus irmãos, a sabedoria é associada diversas vezes à verdade e ao caminho certo. E aí a gente vê por que não é tão difícil o entendimento de que nós estamos diante aqui da tipificação de Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele único caminho para a reconciliação dos homens pecadores com Deus. João capítulo 14, versículo 6. Nas palavras da sabedoria, meus irmãos, não há distorção da verdade, diz o texto, né? Versículo 8. A mensagem do Evangelho, ela é boa, ela é reta, não há maldade, não há adulteração da verdade nela. Escuta, olha, distorcer a integridade da palavra de Deus, meus irmãos, é o oposto do que é certo a fazer. Falsos profetas, mercadores da fé, líderes preocupados em obter vantagens para si, se valendo das Escrituras, é o oposto da verdade pregada pela sabedoria. Jesus, quando ele se reporta aos mestres da lei, que faziam uma adulteração das Escrituras para benefício próprio, ele diz assim, Lucas capítulo 11, versículo 52, ai de vocês, peritos da lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Veja a influência maligna desses falsos profetas, pregando algo parecido, distorcido. Meus irmãos,
É nesse ponto aqui que o texto diferencia os entendedores dos demais ouvintes. É nesse ponto. Versículo 9 vai dizer: para os que têm discernimento, as palavras da sabedoria são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Aqui a gente vê uma distinção muito clara entre os ouvintes. Aqueles que ouvirão com clareza de entendimento são os que têm o devido conhecimento de Deus. Ou seja, meus queridos, sem a correta instrução, a devida intimidade com a palavra do Senhor, nós não temos como assimilar e discernir a verdade plenamente, como ela pode ser e precisa ser. A questão é em qual dos lados nós estamos inseridos, afinal, aí nessa história. Dos que ouvem e não entendem, por estarem fechados para o Evangelho, ou do lado dos que conseguem compreender os mistérios do reino, porque têm intimidade com o rei. De que lado nós estamos? Que esse texto aqui, meus irmãos, nos possibilite uma reflexão sincera e uma mudança de rumo urgente, se necessário for, meus irmãos. O discurso da sabedoria vai adiante, vai caminhar agora para uma verdade que os ouvintes, entendedores, precisam guardar como um tesouro, né? Na mente e no coração. Por quê? Porque na sabedoria está a maior riqueza. Versículos 10 e 11 diz assim: prefiram a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria, ela é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar. Pensa numa coisa aí. Pensa em algo maravilhoso, algo, uau, tudo que você pensa, você sonha na sua vida, tudo de melhor que você imagina na sua vida. Pois é, nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. A comparação aqui entre o ensino que advém da sabedoria personificada, né? O ensino que vem da sabedoria personificada é comparado aqui aos símbolos de riquezas mais desejáveis daquela época, meus irmãos. Ouro, prata, rubis, uma representação de pedras preciosas, riquezas materiais. Essa comparação é a maneira que Salomão encontra, inspirado pelo Espírito, para enfatizar simbolicamente o valor imensurável da instrução que vem do Senhor, da sabedoria que vem do Senhor, do ensino que vem do Senhor. E é claro que é também uma advertência claríssima contra o materialismo obstinado, né? É óbvio isso aqui. O sentido do texto aqui vai contrariar ainda, por exemplo, aquela ideia de que o acúmulo de bens materiais possa ser sinônimo de prosperidade aos olhos de Deus, né? Ou que esse acúmulo de bens possa evidenciar as bênçãos da parte de Deus. Esse texto é uma bala de canhão contra esse tipo de pensamento. Mais uma vez, meus irmãos, vale lembrar que as verdades que saem da boca da sabedoria, elas contrastam com as palavras da mulher adúltera, prostituta lá do capítulo 7. É um contraste aqui. Ao contrário daquela mulher que se achega, né, o jovem inexperiente, sorrateira, vestida de prostituta, né, a sabedoria não pede dinheiro. As riquezas que ela oferece superam qualquer objeto de desejo humano. Olha, toda vez que você ouvir, você que é da base, e você que está nos visitando,
espero que volte depois dessa, toda vez que você ouvir um suposto evangelho que exija de você dinheiro como barganha de bênção e prosperidade, que condicione a bênção de Deus a ofertas descabidas como primícia para o pastor, ofertas de sacrifícios para obter alguma bênção material, saiba que isso não condiz com a verdade do evangelho. A escolha é sua, mas a instrução é essa. Na sabedoria, meus irmãos, está a maior riqueza que nós podemos receber do Senhor. Cristo em nós é a nossa maior riqueza. Cristo em nós é o nosso maior tesouro. Maior que a prata, que o ouro, que pedras preciosas, maior do que tudo, Cristo em nós é a esperança da glória. É a maior riqueza, é o bem maior que nós não merecíamos. Vamos caminhar para concluir, meus irmãos. Cristo é a sabedoria de Deus vivendo em nós, meus irmãos. Duas verdades, tá? Duas verdades. Não merecemos tamanha graça. Isso é fato. Não merecemos. Apesar de tudo, Ele vive em nós, porque Ele quis, porque Ele nos escolheu, porque Ele nos chamou, porque o Evangelho subiu aos altos montes, porque Ele nos encontrou no caminho, nas encruzilhadas da vida. A sabedoria se apresentou a nós como resposta, a gente ouviu e entendeu. Não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Ele. Não merecíamos tamanha graça. 2, nós deixamos de usufruir adequadamente dessa bênção, porque não buscamos como deveríamos. Aí a responsabilidade é nossa, toda nossa. Veja o que a sabedoria de Deus diz, personificada, né? Aqui mesmo no capítulo 8, olha aí na tua Bíblia, versículo 17. Capítulo 8, versículo 17, diz assim: amo os que me amam, e quem me procura, encontra. Versículos 35 e 36, olha aí na tua Bíblia. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor de Deus. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo agride. Todos os que me odeiam, amam a morte. Como a sabedoria de Provérbios, meus irmãos, que clama em alta voz, em lugares públicos, a obra redentora de Jesus, ela também clama nas alturas, todos os dias, para que a humanidade possa ouvir. Como a sabedoria aqui do capítulo 8 de Provérbios, Cristo nos chama, meus irmãos, da perdição do pecado, da morte, para a vida abundante que só existe por intermédio dele. Para aqueles que conseguem ouvir, esse clamor vale mais do que a prata, do que o ouro, do que qualquer riqueza deste mundo, para aqueles que conseguem ouvir. Que essa palavra, meus irmãos, seja luz para aqueles momentos em que a gente se depara com múltiplas direções, sem saber o que fazer. A resposta é: sigamos o caminho da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz o Senhor Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 6. A sabedoria de Deus é a resposta das encruzilhadas da vida, né? O caminho da sabedoria do Evangelho é todo aquele, meus irmãos, todo aquele que vai na direção contrária ao pecado. Se o teu caminho tem pecado, não tenha dúvida, Deus não está te direcionando por esse caminho. É você. É o pecado. Não é Deus. A sabedoria do Evangelho, o
Caminho é todo aquele que vai na direção contrária da mentira, do engano, da soberba, da vaidade, da autossuficiência, do amor pelo dinheiro, da prostituição, do adultério, e por aí vai. O caminho da sabedoria da verdade é contrário a tudo isso. O caminho da sabedoria da verdade de Cristo é aquele que aponta para a cruz, onde os nossos pecados foram perdoados, onde a nossa condenação foi anulada em Cristo Jesus. Aleluia. Ao clamar em alta voz, a sabedoria personificada, ela estende a mão, sabe, a todos aqueles que a amam e buscam com diligência, que procuram. Provérbios capítulo 8, versículo 17: amo os que me amam, e quem me procura, encontra. Em Cristo, nossa sabedoria, está a verdadeira fonte da prosperidade. Ali está a fonte da prosperidade. A nossa verdadeira riqueza é o Senhor. Aleluia. Muito além de qualquer bem material ou qualquer mérito que nós possamos obter em nós mesmos. Olha o que diz Provérbios capítulo 2, versículos 4 e 5, escuta. Se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor, e achará o conhecimento de Deus. Busca, veja que o segredo é a busca, né? O segredo é a busca. Agora o detalhe, não há segredo mais, não há segredo nenhum. O segredo é, mas não tem segredo, porque o caminho já foi revelado a todos que podem ouvir, meus irmãos. Vocês já imaginaram o que a base poderia ser, se cada um de nós, todos nós, se esforçasse para fazer, por exemplo, das nossas vigílias mensais, um poderoso clamor coletivo, e não apenas um pequeno grupo de pessoas orando? Vocês já imaginaram o que isso podia acontecer com a nossa vida espiritual, com esta igreja? Vocês já imaginaram se as pequenas bases não fossem tão pequenas, e sim grandes grupos de pessoas sedentas por conhecer a palavra do Senhor, sedentas por ter comunhão com os irmãos? Vocês já imaginaram o que poderia ser essa igreja, para a glória de Deus? Se os jovens se unissem, se levantassem, sabe, com fogo no coração, querendo aprender mais, querendo estar juntos, querendo compartilhar, querendo louvar, querendo cultuar ao Senhor, já imaginaram o que seria essa igreja? Homens, mulheres, idosos, todos nós. Eu não sei o que muitos estão esperando. Eu não sei. Se a razão da inércia for falta de tempo livre, problemas a resolver, ou desânimo, talvez, meus irmãos, escuta, que o clamor da sabedoria esta noite, aquele clamor dos altos montes, surta algum efeito contra a mesmice, contra a apatia da nossa caminhada cristã. Entendedores entenderão, de verdade, que a sabedoria é a nossa maior riqueza, e que nós precisamos buscá-la com afinco, com ardor no coração. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Essa palavra falou de coisas que ninguém pode fazer por você, a não ser você mesmo. Não adianta forçar, adianta entender e agir, ou ficar do mesmo jeito que está. É uma escolha. Senhor, louvamos o teu santo e bendito nome, Deus, pela tua palavra de sabedoria, porque a sabedoria se revela graciosa, poderosa às nossas vidas.
O nosso Senhor Jesus Cristo já clamava desde o tempo do Antigo Testamento e muito mais agora no tempo da graça. O Senhor Jesus Cristo já se revelou plenamente, não existe nada que esteja encoberto mais, tudo está revelado por meio da Tua palavra, Senhor. O que nos falta, Senhor? Porque ainda demoramos tanto para agir, porque erramos tanto nas nossas escolhas, porque deixamos tanto de buscar a sabedoria que muitas vezes vai nos ajudar a discernir o caminho certo a seguir, porque às vezes nos portamos como tolos, como nécios, sabemos discernir entre o certo e o errado quando a Tua palavra é tão clara. Nos falta busca, Senhor, nos falta entendimento, nos falta ardor no coração, fogo no coração para Te buscar, Senhor. Senhor, que a Tua igreja saia, que a Tua igreja queime nesse ardor, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo queime os corações esta noite, Senhor, tirando da mesmice, Senhor, tirando da apatia, orientando, direcionando. Esse é o caminho, eu sou o caminho. Aqueles que me buscam vão achar. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos sentimos às vezes tão incapazes, ó Deus. Nos instrui, Senhor, pela Tua palavra, nos orienta o que nós precisamos, Senhor, e nos perdoa, Senhor, por tudo que nós poderíamos fazer e não fazemos, e nos ajuda, Senhor, a fazer o que nós sabemos que podemos fazer, Senhor, o que nós Te pedimos esta noite, em nome de Jesus, amém.